Tudo bem? Opa, pode ser aqui. Prazer. Alexandre. Prazer, meu nome é Luiz. Gilson. Prazer. Tá bom? Legal. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá aí a família? Tá bem? Mais ou menos. Mais ou menos? Tem hora que tá bem, com a criança, muita criança lá em casa. Muita criança? Aí uma hora tá bem, outra hora não tá, mas é coisa normal. Tá certo. É criança pra caramba lá. Tá certo. Olha, obrigado por ter vindo, viu? Até aqui, tá certo? Como você pediu uma apelação, né? Uma submissão, então foi atendido aí o seu pedido, tá certo? E assim, para ressaltar, a gente aqui tem por objetivo entender a situação e te ajudar na medida do possível, ok? Agradeço. Ok? E qual é o motivo, né? Aqui, olha, você tá com a Bíblia aí, ó? Aqui, olha lá, vamos ver lá. Aí em Tiago, capítulo 5, Peraí, irmão, licença. versículo 14 e 15. Pronto. Achou 14 e 15? Lê, por favor, aí para nós, aí, 14 e 15. Há alguém doente entre vocês? Que ele chame os anciões da congregação e que eles orem por ele, colocando óleo nele, e em nome de Jeová. E a oração de fé fará com que o doente fique bom. E Jeová o levantará. Também, se ele tiver cometido pecado, será perdoado. Muito bem. Então, aqui na comissão do objetivo das orações é isso, tá? Certo. Então, aqui na comissão não é permitido gravar nem áudio nem vídeo, nem por nós nem por ninguém. Tá certo, né? Tá certo. Então, aqui não tem permitido a isso. E a acusação, aqui no caso, que formou a comissão, você está sendo acusado de injúria Sim. e de apostasia. Sim. Ok? Então nós vamos dar agora a oportunidade para você falar, tá bom? Agradeço. Então você pode falar, aí depois se a gente tiver alguma dúvida, a gente vai te perguntando para a gente entender. Sim. Tá certo? Eu, às vezes, vou perguntar, às vezes eu confio, Sim. ok? Tá bom. Então você pode... Então, sobre a injúria, eu gostaria de falar com os irmãos o seguinte, que eu não saí espalhando fofocas de ninguém. Porque o conselho da organização é que a gente acha uma pessoa da dianteira ou alguém maduro, quando a gente não está bem ou quando a gente às vezes não entendeu a forma como a pessoa fala, e tente procurar um conselho. Então eu falei com o meu irmão que eu confiava muito, e falar a verdade, até ponharia minha mão no fogo por muito tempo por ele, para conversar com ele. Ele simplesmente espalhou tudo que eu falei para ele, mas da maneira dele. Então eu não cheguei em um por um das pessoas e fui falando, é assim, é desse jeito. Não, eu falei. Sobre também o fato da palavra injúria, eu não acho que foi injúria porque, assim, se foi, conforme foi espalhado, seria injúria. Mas conforme eu tenho a dizer, não. O que eu acho é o seguinte, que desde o primeiro dia em que eu fui no campo, e eu falei isso na outra comissão, eu venho sofrendo perseguição da parte do corpo inicial. Não todos, não vou generalizar, assim como eu falei, pedir desculpa para dois dos irmãos que estavam na comissão, porque não tinham me falado nada que me afetasse espiritualmente. Eu fui chamado na sala B, quando eu fui na quarta, né, na reunião, no campo, e fui chamado na sala B na quinta. Por quê? Porque o irmão interpretou, quando eu estava conversando com outro irmão, que eu dava aula de ateísmo. Então, quer dizer, eu sou testemunho de Jeová e vou dar aula de ateísmo. E fui chamado na sala B para ser repreendido, porque eu dou aula de ateísmo. Eu não dou aula de ateísmo, eu não sou formado em faculdade. O que eu disse é que antes de ser testemunho de Jeová, existia um grupo de pessoas aqui de Palmeiras, com outras pessoas, e eu não fazia parte da testemunho de Jeová. E eles eram apologistas do design inteligente. Então a gente conversava com pessoas que tinham dúvidas a respeito de Deus, né? E muitos deles eram ateístas. Então ele não soube interpretar e me chamou na sala B por causa disso. E ali eu tomei algumas advertências e eu acho que não tinha necessidade. E até então estava tudo bem, eu cheguei em casa e para mim não foi nada aquilo lá. Mas depois, né, eu não era testemunho de Jeová. Né? E quando passei dificuldade, eu comecei a fazer tatuagem. Eu sou desenhista. E enchi minha esposa de tatuagem. Ela odiava a organização, para começar. Ela nunca teve ali para a organização. Se eu colocasse um cântico dentro
de casa era motivo para fazer muita confusão em casa. Então ela fez bastante tatuagem. E a gente, passando dificuldade, eu acabei entrando nesse negócio de tatuagem depois. A gente foi vendo que não estava desenvolvendo. E ela passou a conhecer a verdade por meio de uma pessoa que ela falou de salão. Né? Ela falou que a pessoa estava interessada em achar uma organização e falou da organização de Jeová. E depois essa pessoa falou para ela de Jeová e ela quis se tornar testemunha de Jeová. Só que ela já estava cheia de tatuagem. Só que ela desenvolveu 2 problemas durante a vida dela, e uma é a falta de oxigenação na microcirculação, e a outra é a queda de pressão repentina, e isso eu já tinha avisado por muito tempo. E aí que o irmão, que preside, né, ele chegou em mim quando a gente pediu para sair do campo e falou assim, ó, tem como a sua esposa tampar essa tatuagem de caveira que ela tem aqui? Só essa aqui. Então ela usa roupa até aqui. Eu falei, tem, roupa? Tem sim, mas ela tem tatuagem até aqui, até na cabeça. Eu falei, não tem problema não. E ele chamou ela, falou assim, você pode tampar a tatuagem até aqui? Bem, aí nós fomos para fazer a consideração para sair do campo. E o meu instrutor estava aqui, a instrutora dela não estava, só o meu instrutor. E ele falou, né, para esse instrutor meu também, que era para tampar só até aqui. E aí nós entramos em acordo. Só que não passou nenhuma semana, por meio de fofoca, vieram a pedir para ela que ela tinha que tampar até aqui, se possível até a palma da mão, até aqui a frente da mão, por causa da tatuagem. Só que eu falei assim, não, isso ela não vai fazer. Por quê? Porque roupa que vem aqui, a maioria delas é muito quente e ela queria ser pioneira. Se vocês pegarem o relatório dela, ela fazia muita hora, amava estar no campo. E não dá para ficar indo sempre à noite para fazer bastante. Porque ela queria estar no campo, ela não está nem muito para a hora, na realidade. Ela queria estar sempre no campo. Aí ela falou que não. Eu falei, louco, aí não dá. Ela falou, eu conheço ela, eu sei que ela ia passar mal. Foi eu quem fui várias vezes com ela no hospital, então eu conheço ela. E aí já começou a desenvolver uma certa confusão por causa disso. Por quê? Porque eu não achei certo. Porque quando eu fui chamado na sala B em relação a isso, ele falou assim, ó, é o seguinte, eu acho que sua consciência não está muito bem treinada. Eles tinham mandado uma carta para Betel e deu uma carta para Betel para mim. Só que aqui, ali na carta de Betel estava falando da consciência daquela pessoa. Não posso impor essa consciência nessa daqui. Principalmente quando essa é totalmente diferente dela. A gente não sabe o problema de saúde, não sabe nada dela. Entendeu? E ele falou assim, ó, já que você não tem a consciência muito treinada, você não acha melhor dar um tempo do trabalho de pregação? E aí ela já começou a tremer. E aí no meio dessa conversa toda, também tocou-se no assunto de minha família no campo, porque ele falou, o ancião na hora falou que os irmãos estavam reclamando de dar carona com meus filhos, e disse para mim fazer menos hora, porque eu também queria ser pioneiro. E isso foi dito não só uma vez, na outra comissão, e também quando eu estava sentado, o ancião do presídio vinha perto de mim toda hora falar isso. Ó, você está querendo passar todo mundo, o seu carro está muito acelerado, fazia várias ilustrações falando disso, e no meu coração era ir no campo. Por quê? Porque eu sou aposentado. Eu tive câncer e eu não tenho nada para fazer. Eu posso fazer muito para Jeová. Eu amo falar de Jeová. Qualquer momento você pode perguntar, eu estou falando de Jeová. Eu não fico falando de coisas levianas. Aí o que acontece? Foi pedido ali para essas 3 coisas. Primeiro, para ela tampar a tatuagem até aqui. Senão ela ia perder, ela ia ser desqualificada. Também foi pedido para mim, não em família, não. Para mim, um de cada vez, não. Entendeu? Falando que os irmãos estavam reclamando de me dar. Só que uma coisa que magoou ela e deu o que fazer e me perdoa, eu tive que mentir para ela não desistir da organização, desistir de Jeová. Foi o seguinte, foi falado para ela, eu acho que não foi amoroso, e isso foi que marcou muito ela, principalmente porque me doeu a consciência, depois eu tive que admitir para ela que foi mentira minha. O irmão falou assim, ó, você tem que entender que as irmãs não estão querendo sair com você no campo com medo das suas tatuagens. Agora tá. Eu acredito que não seja verdade, mas mesmo que fosse verdade, eu acho que não fosse amoroso. Porque eu sou marido dela, podia esperar ela sair, falasse pra mim, e eu tornaria a conversa mais agradável para ela, e não precisava nem saber. Por quê? Porque a partir daí ela achava que todas as irmãs amavam ela. Aí ela já ficou com o pé atrás, porque ela estava sendo julgada por uma coisa que ela não conhecia. Ela não conhecia a lei de Jeová, nunca quis ouvir. Só abri para falar para ela digamos que de autoridade, que eu sou, meu Deus do céu, era uma bagunça muito grande. Então, ela já botou o pé atrás, já não era todos os irmãos que ela queria se associar. E no começo ela já conversava com todos, mas não. Depois disso ela passou a sentar e só conversava com quem ia atrás dela.
também, esse negócio de fazer menos hora, eu não consegui entender, mano, sinceramente. Eu não consegui entender esse negócio de fazer menos hora. E ainda chegou, na segunda vez, chegou em que se eu não fizesse isso, eu não seria batizado. Então isso eu admito aqui, e olho na cara da pessoa que me falou e falou, você falou, eu não vou negar porque é mentira. Eu tive que mentir para minha esposa que o irmão pediu me desculpa, porque depois que aconteceu isso, eu fui lá na casa do irmão e falei com o irmão, é isso, mas ó, eu não gostei de você ter me comparado com meu pai, porque meu pai é um dissociado. Na época, eu e meu pai tinha uma certa birra muito grande um com o outro, principalmente com o negócio sobre Jeová. Eu falei, eu não gostei de você ter me comparado com meu pai, acho que você não deveria ter usado as palavras que você usou para minha esposa. Aí ele falou assim que toda a disciplina, depois de um tempo, causa benefício. E isso é verdade, quando a disciplina é feita com amor, ela causa benefício. E cheguei em casa e falei para minha esposa que ele tinha pedido desculpas sobre aquilo. Mas demorou ainda um tempo para ela querer voltar aí no campo. E aí ela voltou aí no campo. Por quê? E por que ela foi com roupa de frio até aqui? Porque ela estava com medo de perder e não poder se batizar. Então ela começou a ir, só que ela ia e 2 vezes ou 3 vezes por semana eu tinha que levar no médico. E não era agradável, e não era amoroso, nem um pouco, porque sai manchas nela, roxa, e ela mostrou para todas as irmãs, porque ficava exposto. É coisa que sai aqui, parece até coisa que os outros vê assim, pensa até coisa que sai aqui, até perto do rosto. E quando eu fui falar para a irmã, eu não concordo mais dela usar essas roupas. Eu não concordo dela usar essas roupas porque está prejudicando ela. Simplesmente foi assim, o irmão ficou mais nervoso ainda. E aí passou a pegar mais no pé ainda. Aí eu ia para comentar, eu era repreendido no comentário do outro irmão, ou até mesmo na tribuna. Agora, em relação à apostasia, eu gostaria de falar o seguinte, irmão. Eu sou uma pessoa que estuda muito. Desde criança eu aprendi a estudar. O meu pai sempre me incentivou a estudar muito e usar a faculdade de raciocínio. E assim, conforme eu fui comentando e gostando de estudar, dava bastante comentário que eu estudava, alguns irmãos pediam para mim matérias de estudo, né? Como do sangue, Trindade, 1914, então eu passava para esses irmãos. E eu tinha uma grande confiança nesses irmãos. Certa vez, quando eu fui falar com uma pessoa, ele me falou a respeito do dilúvio, então eu fiquei com o pé atrás, porque eu não tive resposta. Ele falou, a não ser que você seja terraplanista. Aí você vai acreditar que a água vai, porque esse cara, ele é geofísico, né, e cientista. Ele chama Laerte. E ele tem conhecimento tanto da Bíblia como da ciência. Ele falou, se você fosse terraplanista, você poderia me responder, mas como você também acredita na mesma coisa que eu, então eu comecei a estudar a respeito do terraplanismo. Só que o terraplanismo, ele não é algo diabólico. Na realidade, ele foi o começo do estudo dele em relação a cientistas cristãos. E eu cheguei a ficar com uma certa dúvida. E aí, quando eu fui ver, li o Tratado da Antártida e fiquei com mais perguntas. E comentei com... Aí eu fiz a CAC, isso eu admiti, isso eu pedi desculpa, porque eu falei que eu fiz errado de ter postado no meu WhatsApp. No status eu postei uma foto da Terra plana, isso foi errado da minha parte. Eu admiti, eu pedi desculpa por isso. E quando uma irmã veio falar comigo, eu falei a respeito do Sol retroceder, porque é isso que a Terra plana fala, que o Sol é que circula em volta da Terra, porque ele é um ímã magnético negativo, e a água é um ímã magnético negativo, assim como o domo também. Essas palavras são bíblicas, o domo também é bíblico, é uma palavra grega. E aí eu passei a falar do Sol, e uma certa hora eu falei assim, então quando ele falou, esse cientista ele falou a respeito do planeta, ele usou justamente esse fato, né, que não tem como explicar o que parou, se foi a Terra ou se foi o Sol, quando Josué pediu. Por quê? No modelo da Terra esférica, ele roda a 1.665 km por hora. E na teoria deles, é isso que mantém a água nela. Certo? Mas se ela estava rodando em volta do Sol e ela parasse, o que aconteceu? Mas no modelo da Terra plana, o Sol parasse, não ia acontecer nada com a Terra. Então por isso que eu fiquei intrigado com isso. Então eu passei a estudar os dois fatos, só que as duas teorias, mas só que a Terra plana sempre ia mais à frente.
ela sempre ia com duas coisas. Primeiro, ela ia atrás da Bíblia. Porque ela não foi feita por cientistas ateus, ela foi feita para provar que a Bíblia existe. E é verdadeira. De Gênesis a Apocalipse. E eu fiquei intrigado com isso. E gostei muito na realidade. Mas a carta que eu fiz foi ter comentado com esses mesmos irmãos que me pediam matéria sobre o assunto. Com um dos irmãos, eu não falei a respeito de terra plana nenhuma, eu só falei a respeito do Tratado da Antártida e do almirante Richard Byrd, que foi o almirante que levou e explorou a Antártida, demorou 3 anos e tal, mas não falei sobre a terra plana. Entendeu? Quando eu falei com o irmão daqui que tinha desacreditado de Jeová, ele não acreditava mais em Jeová. Então ele falou com o meu tio Maio. Não resolveu nada. Então ele falou com os irmãos e não ajudou em nada com os anciãos. E aí, sem querer, eu ia para Divinolândia, bati na porta dele e chamei ele. Aí ele falou, é você mesmo. Só que quando ele veio para falar comigo, ele não veio para falar comigo, né, perguntar. Não, ele veio para pôr em mim a mesma dúvida que ele tem. Ele veio para falar que Jeová não existe. Então eu ajudei ele. E usei justamente um dos argumentos para falar a respeito daquele... Tinha medo de ter vida em outro lugar, e aves e essas coisas. Então eu usei um argumento, peguei meus artigos, que eu escrevo muito, peguei e mostrei para ele que Jeová existe por meio das provas científicas e da Bíblia. E aí, no outro dia, ele veio e fez uma parte maravilhosa. Ele já estava para abandonar e falou que ele ia ir para o mundo, não queria saber de mais nada. Então ele fez uma parte maravilhosa, sentou do meu lado, pediu ajuda para comentar, começou a comentar, falou que o alvo dele agora é servir melhor a Jeová e dar de tudo que ele tem para Jeová. Aí eu falei uma coisa na qual ele não concordou, eu pedi para ele parar com os animes. Por quê? Porque tem muito ocultismo na maioria dos animes. E com as músicas de heavy metal, porque elas são muito pesadas. E primeiro eu falei, você não sabe falar inglês, então para de ouvir essas músicas. E isso ele não concordou. Mas na quinta-feira ele sentou do meu lado. Na sexta-feira os anciões foram na casa dele. Perguntar se eu enfiei abobrinha na cabeça dele. Ele falou, não, ele me ajudou muito, mas certas coisas eu não concordo. E quando ele falou certas coisas eu não concordo, ele estava falando justamente do fato de ter falado a respeito de anime. Por quê? Porque ele é viciado em anime. Mas para mim, o anime ele é baseado em ocultismo. Ele fala muito de demônios, essas coisas. Eu falei, você vai te afastar de Jeová. E os dois fatores foi por espalhar fofoca, na realidade. A esposa de um irmão, né, fala para todo mundo, e o irmão que eu desabafei falou para todo mundo. Eu não saí de casa em casa falando a respeito de terra plana, e depois que me pediram em 2 para mim não falar mais, eu não falei. Eu bloqueei todos os irmãos e depois cancelei meu WhatsApp, para mim não ter o risco de fazer isso. Aí diz assim, mas você não se arrependeu? Eu falei assim, olha, eu me arrependo de ter feito o seguinte, de ter pegado a minha pesquisa e falado para os outros. Porque nem todos iriam entender da forma que eu entendo. Entendeu? E aí os outros falam assim, mas eu louco, mas você não vai... Não, no dia que eu vi um fato que vai... Porque a dúvida é isso. É você deixar de crer na dúvida com verdades. Uma coisa que te confirme, não por imposição. Ó, você vai deixar ou na próxima vai ter uma comissão? Porque foi o que foi me dito. E teve uma comissão. Então quando eu cheguei aqui na outra comissão, eu falei tudo que eu falei aqui do mesmo jeitinho. Da mesma forma. Só que teve muito aqui, uma coisa que eu não suporto. Eu, por ser homem, pai de família, não suporto, né? Que é o deboche. Ri muito quando uma pessoa está falando sério. Ri muito na hora que uma pessoa está falando sério. Eu não acho certo, eu não acho inteligente eu ser dessa forma. E não vi também uma forma amorosa de falar comigo. Em nenhum momento, sinceramente. Porque usaram de sarcasmo também. Eu não gosto dessas duas coisas quando a gente vai falar sério. Aram para tudo. E não foi dessa forma. Usaram até uma apóstata para falar mal de mim. A minha tia estudou, quase chegou perto do batismo. Só que aí o meu pai também começou a estudar e ela viu meu pai estudando e ela decidiu não estudar mais. E ela se tornou uma apóstata. Muito apóstata. Ela perseguiu a gente a infância inteira. A infância inteira ela perseguiu. Ela me odiava e odeia meus irmãos. Ela gosta do meu pai, porque ele saiu da organização. E ela deixou avisado que não era para bater na casa dela. Ela já falou de jogar água, ela já falou de fazer muita coisa que não der. Mas ela foi usada aqui contra mim. Em relação à dívida. Só uma pergunta que você concluiu com a sua explanação. Essa pesquisa que você está fazendo sobre a Terra plana, há quanto tempo você está fazendo isso?
E agora, irmão? Depende, foi assim, ó, todo ano eu leio a Bíblia 2 vezes inteira, né? E primeiro eu procurei na Bíblia alguma coisa que mencionasse a respeito desse assunto. E eu tenho a Bíblia interlinear, fiz aula de hebraico e também tenho uma bancada de Bíblia na minha casa, muitas Bíblias, hein? Tanto em PDF como, né, para poder ler literatura. E eu tinha um livro da NASA, né, que me fez ficar com mais purga atrás da orelha, 2 livros da NASA e um livro de um dos diretores que saiu da NASA. E isso foi o que mais fez, porque esse senhor ele saiu da NASA para poder provar que tudo ali era uma conversa fiada. E então eu acho que já faz o que uns 9 meses, mais ou menos. 9 meses? 9 meses. Não que eu estudo isso, na verdade eu estudo a Bíblia só. Eu só fiquei sabendo desse assunto e fui ver, mas não fico todo dia vendo essas coisas, porque eu dirijo tudo para meus filhos todos os dias. Acho que todos os dias é dia bom para falar sobre Jeová, principalmente de maneira alegre, então eu tenho que ler muito para poder falar com meus filhos, porque eu não fico lendo a Bíblia para eles, eu conto para eles, sabe, para eles poderem entender. E eu vi que isso se envolve bastante, então eu leio bastante a respeito da Bíblia, né? Mas eu leio tanto a Bíblia como as publicações, não deixo de preparar reunião nenhuma. Eu tenho os PDFs de todas as publicações, desde que, né, passou-se a ser publicado, Sentinela, Despertar. Então eu amo muito ler. Meu pai me ensinou a estudar, né? Mas em nenhum momento eu quis dividir ninguém. O problema meu, na verdade, é que quando eu começo a estudar e fico feliz com o que eu achei de concluir, quando eu concluo um assunto, eu acabo falando. Por exemplo, quando eu estudei a respeito de João 1, eu estava fazendo na época aula de hebraico, que eu concluí o estudo, eu fiquei muito feliz e contei para vários irmãos. Depois me pediram um artigo que eu escrevi, mas que na realidade isso não passa de vários pedaços das publicações da organização. Então, quando eu concluo, sempre eu faço esse negócio de, cara, querer comentar. Porque é igual quando a gente está estudando a Bíblia, você nunca soube da Bíblia, e você pega o livro Bíblia Ensina e você começa a ficar doido porque você está vendo um monte de coisa que você nunca imaginou que existia. E aí a primeira pessoa que chega, eu cheguei a ver isso nos meus estudantes, um deles cortava cabelo, a primeira pessoa que chegava deixa começar a falar de Jeová, sabe? É mais ou menos isso. Mas eu não fiz de maneira maldosa, não quis falar que o escravo é errado, o corpo governante está errado. Não. Por que eu digo isso? Porque eu tenho comigo que nem eles falou, que várias coisas se concluem com o tempo. Mas o meu erro e o que eu pedi desculpa, de fato, foi por ter espalhado, foi por ter falado. Entendeu? Mas sobre esse negócio da injúria, eu não injuriei ninguém. Na realidade, eu falei o que aconteceu comigo, mas não quis que espalhasse. Se eu quiser. Tanto é que depois que se espalhou, eu quis esclarecer. Fui falar com o irmão e fui pedir desculpa para o outro. E aí ele tocou nesse assunto. Sobre o que você tem, nós temos o pé atrás de você, porque você vinha e voltava, porque eu não tinha certeza das coisas. Você sabe o que é injúria? Sim, é a mesma coisa que perjúrio. Simplesmente assim, ó, antes de vir para cá, eu estava lendo a respeito do dicionário, vários dicionários. Justamente injúria é quase a mesma coisa que mentir sobre a pessoa. É quase a mesma coisa que espalhar uma coisa que a pessoa não fez. Isso é calúnia. Sim, ele é muito semelhante. As palavras andam muito juntas, essas palavras. A injúria é você agredir uma pessoa com palavras. Sim. Também. Ofender uma pessoa. Usar palavras que magoam. Sim, entendo. Entendeu? Então você não está sendo acusado de calúnia de você ter falado sobre pessoas das coisas mentirosas. Não é isso que você está sendo acusado. Sim. E está sendo acusado de que você usou palavras... Então eu fui rude na hora de falar. Ofensivas, que magoam, talvez na hora do seu nervoso, na hora que você foi se defender, ou seja lá como for, você usou palavras com acesso talvez de nervoso, no momento talvez você ficou indignado e usou palavras injuriosas e não caluniosas. Sim, eu só falei do fato de não estar mentindo sobre uma pessoa, porque, é que nem eu disse, uma palavra pode ser atribuída de várias formas, né? Para mim, eu tinha entendido que fosse uma injúria de forma mentirosa. Eu não cheguei ofendendo a pessoa nem nada. Eu só cheguei e falei assim, o irmão quase acabou com a minha família. Por que eu disse?
Porque foi muito difícil de ficar se mantendo dentro do salão com pessoas falando esse tipo de coisa e pedindo esse tipo de coisa. Eu não sei se os irmãos conseguem compreender. Eu nunca vi ninguém pedir: ô irmão, faz menos horas. Mas por quê? Eu sou aposentado, não tenho nada pra fazer da minha vida. Por que eu tenho que fazer menos horas? Piorou e empurrou. Ó, se não fizer menos horas, você não vai batizar. É isso que é incompreensível. E isso mina a gente. A gente fala, cara, não, a sentinela incentiva, a Bíblia incentiva você a dar mais para Jeová. O irmão vem e pede para você fazer menos. E sempre de maneira agressiva. E, por exemplo, se eu fosse ser julgado por injúria, a forma que a pessoa falou comigo, que gritou muito alto, a ponto do o ancião do presidente ter muito tempo depois de falar com ele falou que deu para ouvir a conversa lá de baixo. E eu não vou ficar gritando, irmão. Eu não ia ficar gritando. Entendeu? Mas você entendeu o que é injúria, né? Entendi. A que ponto a injúria que eu estou sendo acusado, sim. Linguagem ultrajante e brabo. Entendeu? Então é isso. Tá sendo não é que está falando que você é mentiroso. Está falando é que usou uma linguagem que fere, que machuca. No momento agora, né? Mas agora clareou o caso aí. Então, nessas questões aí, aconteceu aí palavras que magoou, foram repetitivas as situações, entende? Não foi uma ocasião. Porque a pessoa não é acusada assim, meu irmão, uma ocasião só. Então, são coisas que aconteceu e aconteceu. Agora, na questão do estudo, tá bom? Entendi. Quando considerou que o batismo, foi feita uma pergunta no final, todo candidato de batismo fala assim: você deseja ser uma testemunha de Jeová? Qual foi sua resposta? Sim. Quando a pessoa ela vai se tornar um publicador, pergunta se ela tem um conhecimento básico das verdades da Bíblia e se ela tem condições de ensinar isso a outros, não foi? Sim. Então, como testemunha de Jeová, qual é a base, então, do nosso ensinamento para as pessoas? A Bíblia. Então, vamos ler aqui um texto bíblico, tá certo? Certo. Veja aí, olha, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Porque o fato, meu irmão, a questão às vezes não é só o que eu andei falando para os outros. Entendeu? Olha aí, ó. 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 16. Aí o que é que diz aí, por favor, irmão? Toda a escritura é inspirada por Deus, e proveitosa para ensinar e para repreender, para endireitar as coisas e para ensinar para disciplinar a injustiça. Muito bem. O que o irmão entende aí nas duas primeiras palavras, né? Na primeira aí, toda a escritura é inspirada por Deus. O que o irmão entende por isso daí? Eu entendo que Jeová deu o Espírito Santo e moveu as pessoas a escrever. Então tudo que tem dentro da Bíblia vem de Jeová, procede de Jeová. Muito bem. Vamos ver agora Isaías 40, 22. Então, 22. Pode ler, por favor, para nós. Peraí, desculpa. Não. Você achou? Por que errado? O celular tá ruim. Pronto, achei. Pode ler, por favor? Há alguém que mora acima do círculo da terra, e seus habitantes são como gafanhotos, e ele estende os céus como um véu fino, e os estica como uma tenda para morar. Obrigado. Aí em cima de círculo tem um asterisco, não tem? Sim. O que diz aí o asterisco? Tá. É daí que tá, o celular é a porcaria. Não tem problema. Ou de esfera. Ou da esfera. É claro que aqui foi traduzido do hebraico, né? A cópia hebraica, né? Porque o original já se perdeu há muito tempo. A cópia hebraica, sim. Certo? Bom,
Aqui mencionou que o formato da terra, Jeová disse que é como, irmão? Circular. Ela é circular. E por que o irmão fugiu disso? Na realidade, eu não fugi, irmão. Eu não fugi. Eu nem queria entrar nesse assunto porque ficaria mais longo ainda. Mas... Mas, irmão, assim, a pergunta assim é assim. O irmão concorda ou o irmão discorda Da Bíblia? da inspiração que Da o Bíblia? escritor colocou na Bíblia? Eu não discordo disso. Não discordo da inspiração da Bíblia. Não, mas é que nesse versículo aqui. Não discordo dele. Não, mas o irmão já discordou. Não, irmão, não discordei dele. Né? Não. O círculo da terra, o irmão nunca discordou? Não. Com licença, irmão. Tem muita coisa aqui. A palavra é cândoco, em hebraico. Ela se refere a um círculo feito com compasso. É a única explicação que tem essa palavra. É a única explicação que tem. E isso tem em todos os dicionários, tanto os dicionários que a organização usa, por exemplo, o dicionário Vine e o dicionário Strong. Na realidade, essas palavras, ela só tem essa explicação, essa palavra. Mas existe uma palavra para bola, em Isaías 22:18, para globo. E ela é usada. Não, mas qual é a diferença aí? Uma é o círculo completo. Não, é que assim, ó, quando a terra plana, ela não deixa de ser um círculo. Ela não deixa de ser um círculo de forma alguma. Ela é um círculo, né? Não é que ela é plana, ela tem suas elevações, né? E ela é composta de um domo, né? E nada sai dele. É isso que é a terra plana. Em Isaías 22:18 diz que vou te enrolar e jogar-te como uma bola, ou como um globo, ou uma esfera. E a palavra ali é kudik, né? Essa palavra é uma bola. E eu fiquei pensando, essa palavra que ele usa para circular, ela é muito limitada. Ele poderia ter usado a palavra bola. Não, mas aí você está questionando o caso de Jeová. Não, estou falando assim, estou falando que se ele quisesse falar que pegar uma bola, ele poderia ter usado a palavra para bola, esfera e globo. Que existe essa palavra para esfera e globo. Mas ele não usou. Então, só porque ele não usou, aí eu não acho que os estudiosos têm razão de dizer que ela não é um círculo. Não é assim. Não, é que, na realidade, não é formado dessa forma. A realidade é que, se os irmãos tivessem tido a... Pode falar, irmão. Você acha que ela é um círculo, mas não é um globo. Isso. É isso. Isso, eu concordo com o texto. Você acha que ela é um círculo, mas não é um globo. Sim. É isso que eu estou falando. E existem comprovações que qualquer pessoa pode fazer. Ele pode comprar uma câmera de super zoom e a cada 32 milhas a água decai, se fosse uma terra bola. Mas o nível da água é zero. Tanto é que você fala assim, eu vou ver o nível da água, o nível do mar, é um nível zero. Pode perguntar para qualquer pedreiro, qualquer pessoa que entende de nível, a água é zero. Qualquer lugar que a água entrar, a superfície dela é plana. É simples assim, você pode pegar uma bola, um círculo, cortar, colocar água. Nós estamos entendendo. Você entendeu? Vai sempre ser plano. Você desconsidera a lei da gravidade. Sim. Eu desconsidero a lei da gravidade porque, na realidade, eu já estudei muito sobre a lei da relatividade e sobre os estudos de Sir Isaac Newton. Na realidade, eles só tentam, com matemática, provar o porquê que alguma coisa cai. Só isso. E fizeram 800 mil testes e nada comprova que uma bola consegue ter água em cima dela, rodar a 1.665 km por hora e a água ficar nela. E aí o que acontece? Que nem eu disse, uma coisa curva, né? Vocês podem ver que quando uma coisa é curva, por exemplo, uma lombada, né? Se uma formiga ficar na ponta da lombada, ela não vai ver a outra no final da lombada, né? Da outra ponta. E isso qualquer pessoa pode fazer. A cada 32 milhas existe 8 centímetros de decaída.
certas ilhas que eram para estar completamente abaixo do nivelamento, do nível de água, segundo a Terra bola, elas aparecem com uma câmera. Qualquer um pode fazer, meu pai fez. Eu falei, pai, pega, dá um zoom, ele tem uma câmera boa demais. Ele viu as ilhas, ele viu os navios indo lá, navios que eram para sumir. E é isso que me deixou com o pé atrás. E outro, eu li os livros da NASA, e eles dizem assim, o mármore azul, Brumar, ele é composto de edição. Você viu fotografias? Não, assim, pode falar. Você viu fotografias que ilustram essas teorias. Você viu fotografias produzidas por outros. Como assim, irmão? Essas fotografias que mostram que a Terra é plana. Não. Junto com alguns argumentos. Sim. Alguns. Vou explicar para o irmão. É que segundo a Terra plana, ninguém sai para o espaço. Ninguém vaza para o espaço. Porque Deus não deixa. Porque a Terra foi feita para os homens, os céus para Deus. E isso é comprovado porque, se não sei se os irmãos já leram a respeito do livro de John Allen. Existe um cinturão chamado Cinturão de Van Allen. E ele é comprovado, mas é escondido de todas as pessoas da escola, né? Porque as coisas de verdade não são ensinadas. Por exemplo, as coisas de Jeová não é ensinado na escola. Né? Que do oco da Terra, se você pegar, por exemplo, do Polo Sul e jogar qualquer coisa a 120 quilômetros da Terra, ela bate e estoura. E isso é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Tanto é que milhares de pessoas fazem. Então, simplesmente não tem foto da Terra, porque ninguém sai daqui. E isso a própria NASA admite. Por quê? Porque ela fala que a foto de 2012, sobre a Terra redonda, ela é composta de edição. E eu sei disso por causa de uma coisa interessante, o desenho. Faço desenho, né, em computador, e já aprendi muito sobre CGI. David, 99% dos cientistas estão errados e esse 1% que defende a Terra plana estão certos. Não. E qual é a intenção? Qual é a intenção dos 99 Dinheiro. que já tiraram foto de naves espaciais, porque as naves partiram da Terra e tiraram Entendi. a foto do espaço. Aí você está sorrindo porque você está firmando o pé numa teoria que você está fazendo pesquisa e que você acredita realmente que essa é a verdade. Não, ainda não. Não tem uma conclusão disso, na realidade. Aí alguns físicos apresentam alguns argumentos bem preparados que dá a impressão que, de fato, o argumento deles é bem embasado. Nós estamos mostrando para você que a Terra é uma esfera. Não está dizendo, não, mas ela é esfera, mas ela é plana. Qual seria a espessura da Terra? Como assim, irmão? É um círculo assim. Vamos dizer que ela é um círculo assim? Vamos falar que ela é um círculo assim. Assim, um círculo, assim. Assim. No nível. Ela é um círculo no nível, né? Na horizontal. Vamos pensar na horizontal. Qual seria a espessura dela? Como assim, irmão? Como assim? Qual é a espessura dela? Se ela é A Terra. assim, ela é assim, ela é fina, ela é grossa. Quantos mil quilômetros ela tem de espessura? Porque, na verdade, ela é uma chapa que é um círculo. É uma panqueca. É um disco de pizza. Mais ou menos, não sei. É que na realidade as fotos que tem a respeito dela é mais brincadeira com a cara dela do que ela. Na realidade, nenhum terraplanista acredita que ela seja bem dessa forma. Que ela seja circular por causa do domo, que é o círculo da Antártida. Um explorador chamado James Cook, ele fez um relatório a respeito da viagem da Antártida que demorou 4 anos para circunferenciar a Antártida. E isso ele documentou, é um livro com várias testemunhas e um documento verídico. Ele fez uma circunferenciação em volta da Antártida. Não que ali seja o limite, assim, que a Terra cabe ali, sabe na realidade. Porque assim, eu falando. O Jeová é um Deus de padrão, não é? Sim. Por exemplo, todo animal, o coração fica de que lado? De que lado fica o coração do animal? Todo animais. ser vivo, dos animais, do humano, de que lado? Do lado esquerdo. Mamífero, vai dizer. Mamífero, fica de que lado? Pode ser. O cérebro, Centro. a cabeça, Sim. geralmente, não é? Sim. Então, vê que Jeová, ele é um Deus de padrão. Se pegar aquele vídeo da criação, fala os padrões da circunferência, não é? Ele é um Deus de padrões na criação dele, não é? Sim. A lua. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode perguntar, irmão. Depois nós vamos continuar essa relação. Sim. Você acha que ensinar que a Terra é plana não é antibíblico?
Não, na realidade eu não acho isso. Na verdade eu acho que concluir uma coisa sem estar completamente certa é que é uma coisa antibíblica. E é por isso que eu pedi desculpa. Não, mas aí você não mudou de atitude, irmão. Não, mas não é questão de... Não. Eu sei tanto sobre a Terra. Explicar para o irmão, é que eu falei no começo. Eu era, junto com outras pessoas, apologista do design da inteligência. Então eu conheço sobre a Terra esférica. E eu já debati com ateus sobre as terras, sobre o fato de Deus existir ou não usando a Terra esférica. E eu sei todos os argumentos a respeito da Terra esférica. Agora, irmão, pense no seguinte. Sim, irmão. Isso te aproxima ou distancia de Jeová? Me aproximou. Não, distanciou. Não, irmão, não acho. Sabe por quê? Por quê, irmão? Porque é o seguinte, ele é o autor da Bíblia. Sim. Irmão, pensando dessa forma, está faltando com respeito com o mundo. Porque a pergunta que ele fez no versículo 25, veja o que ele perguntou ali. Peraí, irmão, vou colocar de volta. O mesmo capítulo de Isaías, né? 40 a 25. Eita, perdão. Pronto. Pode ler. A quem vocês podem me comparar? Quem é igual a mim? Diz o santo. Fala aí. Responde? Não dá para comparar Jeová com ninguém. Pronto, meu irmão. O irmão falou assim, como que a água fica assim? Responde essa pergunta. Não, peraí. eu entendo. Não. Né? Quem é igual a mim? Jeová, quando Jó se achava justo demais e sábio, Jeová humilhou ele. Sei. Porque ele não sabe nada. Eu sei, por isso que é a mesma coisa que eu acho sobre os cientistas, eles não sabem nada. Isso aí, veja bem, os cientistas, eles descobriram muitas coisas boas. Concordo. Certo? Sim. Muitas coisas são proveitosas. Sim. Mas um dos objetivos principais do cientista é distanciar a pessoa de Deus. Não é eu concordo. Não é aproximar a pessoa de Deus. Uhum. Pronto. A Bíblia fala que tudo que há no mundo não se origina de Deus. Concordo. Isso que é o sistema também. Sim. O irmão disse que queria ser uma testemunha de Jeová. Sim. Batizado. Sim. E lá na pergunta do batismo perguntou o seguinte: se o irmão, até na pergunta do batismo, reconhece que a classe do escravo fiel prudente é o canal que Jeová usa para nos prover o alimento no tempo apropriado. Aí a sua resposta foi qual? Sim. Mas não é o que o irmão está fazendo. Veja bem, se o irmão tivesse, por exemplo, buscado as orientações, as informações nas publicações do livro Perspicaz, da própria Bíblia, da Sentinela, da Despertar, e exercesse fé, confiando, mesmo não entendendo plenamente, o irmão estaria mostrando-se uma testemunha de Jeová. Porque existem muitas questões, meu irmão, que é claro, que surgem dúvidas. Né? Tem muitas questões que a gente tem que esperar o momento certo para Jeová esclarecer as coisas. Eu entendo. Mas a fé, o que é a fé? Não sei. É confiar mesmo sem estar vendo. Não é cegamente, não. Não, é isso que eu estou Não falando. é cegamente, não. Eu entendo. Eu posso A falar. fé é baseada em evidências. Sim. É por isso Agora, que eu falei. Veja você. Você tem fé em Jeová. Sim. Muito. Você confia em Jeová. Muito. Aliás, acima de tudo, né? Sim. O Alexandre leu que toda a escritura é inspirada por Deus. Sim. Inspirado, você sabe o que é. Né? Sim. Soprar no ouvido, às vezes visões, sonhos, né? Sim. Soprar no ouvido. Jeová, tem muita coisa na Bíblia que é experiência pessoal. Sim, verdade. Né? Mas não deixa de ser inspirado. O Espírito Santo atua sobre a mente, pois escreve isso aí, registra isso aí. Então você acredita piamente nisso. Nós estamos aqui Sim, irmão, falando, acredito. irmão, que a Terra é um círculo. Você diz, não, ela é um círculo, ela é plana, ela não é globo. O sistema solar, então, é uma fraude. Sim. O sistema solar, conforme ele é demonstrado na escola, tudo Depende, irmão, depende. O que eu acredito não é assim. O que eu acredito é que nem eu falei para os irmãos. Primeiro, a primeira coisa que eu peguei para estudar a Bíblia, para estudar sobre esse assunto, foi a Bíblia.
que nem eu digo, eu leio a Bíblia 2 vezes por ano. Não consigo captar tudo, mas tudo que eu acho interessante eu marco e eu escrevo. Mas você pode ficar tranquilo. Não precisa ficar nervoso. Pode ficar tranquilo. Agora eu estou falando do sistema solar, porque nós temos aí o sistema solar. Nós vemos os planetas, todos eles redondinhos, girando em torno do Sol. É um desenho, né? Sim. Eles desenharam isso daí. Eles desenharam. A verdade é que a Terra é plana e o resto do sistema é uma fraude. É isso. Eu posso falar? São questões. Assim, tem que questionar, porque às vezes você se fixa num ensino que agrada um pouco o seu intelecto. Mas nem tudo que está na Bíblia agrada ao nosso intelecto. Nós somos imperfeitos. Não entendo. O que na realidade sobre o sistema solar é o seguinte: lembra que eu falei que eu usei um argumento para falar a respeito desse negócio de ET, sabe, para aquele irmão? Então, existe um cientista que ele é o segundo melhor físico que já existiu. Ele foi auxiliar de Albert Einstein. E o livro dele é disponível para qualquer pessoa poder ler. Ele diz que o que vemos no céu não são planetas, mas estrelas errantes. Ele diz que o que existe no céu não é igual à Bíblia. Luzeiros. É isso que ele diz. Que o que está no céu não passa de estrelas errantes, que é o significado da palavra planeta. É luzeiros. Assim como a Bíblia diz. Nossa, tô com a cabeça que tá ruim. Outra coisa também. Eu não concluí esse estudo. Deixa eu falar uma coisa para você, David. Pode falar, irmão. Você se enveredou por esse caminho por quê? Porque você ficou fascinado pela questão. Agradou o seu intelecto. Senão você iria alinhar o seu pensamento com o que o Alexandre falou, com a direção do escravo fiel prudente. O escravo fiel prudente, ele acredita no que a Bíblia ensina, que a Terra é um círculo e todas as evidências é que ela é um globo. Todas as evidências. Existe uma linha de pensamento científico, nós sabemos disso. Existe sim uma linha de pensamento científico que questiona mesmo, né? Uma série de coisas. Mas não seriam eles os insatisfeitos com a falta de expoência? Você sabe o que é expoência? Agora, irmão. Sabe o que é expoência, não? Não, mas... É a pessoa que aparece. Ele é expoente. Ah, sim, entendi. Você sabe que existe muita inveja na classe científica. Sim, mas... E aí, como eles conseguem construir argumentos, para o leigo, rapaz, se você não tomar cuidado, tudo é verdade. Eu entendo. O que eu apresento para você agora é verdade, daqui a pouco você chega no outro lugar, é verdade, por quê? Porque nós somos leigos. Na verdade, o astrofísico, você é astrofísico? Não. Mas você estuda bem, vai a fundo e tal, né? Mas você em campo de experiência, você não tem experiência nenhuma. Experimento. Só no campo da informação, no campo de experimento. Você tem experiência? Um segundo. O irmão falou assim sobre alimentar meu ego. Não, na realidade me trazia muita insatisfação no começo. Principalmente porque eu sou testemunho de Jeová e li muitas publicações a respeito do formato da Terra circular. Eu não sou cientista, eu não sou, mas as pessoas na realidade que divulgam a respeito desse assunto, que criam livros a respeito desse assunto, eles não ganham dinheiro com isso, eles perdem. Mas uma coisa muito interessante é que a quantidade de dinheiro que ganha a Terra circular, né? Se vocês darem uma olhada a respeito desse assunto, por exemplo, a NASA ou a SpaceX, a quantidade de dinheiro que eles ganham é absurdamente grande. Mas eu nunca fui para esse lado em relação a ser uma pessoa que apareceu ou não. Como eu falei, eu aprendi a raciocinar. O irmão já viu, por acaso, a teoria da relatividade? Você já estudei? Já estudou. A teoria da gravidade? Não, da relatividade. Da relatividade. É horrivelmente difícil de compreender. Mas assim, insuportavelmente difícil de compreender e piorou de pôr em prática. Se o irmão vê os estudos do Isaac Newton, é pior do que o de Albert Einstein, porque ele era mais inteligente do que Isaac Newton. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho uma filha que é formada da aula de física, química e matemática. Sim. Então, um pouco de conhecimento a gente tem. Entendo. Ela é formada, ela tem curso superior. Que bom. Ela dá aula. Então a gente conversa um pouquinho. Mas, ela é testemunha de Jeová. Legal. E ela acredita na Bíblia. Inclusive, ela é pioneira, regular, chefe no território. Parabéns, meu irmão. Então, a grande verdade qual é? Nosso raciocínio
imperfeito, tem que, conforme disse o apóstolo Paulo, ser submetido a Cristo, que é o agente principal e que defende Jeová e a palavra dele. Sim, é verdade. Às vezes, se você descuidar disso, o seu raciocínio começa a viajar. Entendo. Tem que tomar cuidado com a cabeça mesmo. Começa a viajar. Eu entendo. O viajar que eu quero dizer é começa devagar. Ah, Não é? Agora, é como disse o Alexandre, tem muita coisa que a gente não sabe. E o homem é muito pequeno. Entendo. É muito pequeno, como disse o Isaac Newton. Ele falou assim, olha, já estava velho, bem velho, Isaac Newton, olha que o homem é renomado, né? Ele falou assim, aí você pode até falar, não, mas tem algumas coisas que ele fez que o pessoal questiona. Isso é normal. Todo cientista é isso. Tudo é questionado. Até Jesus foi questionado. Ele chegou assim e disse assim, olha, ainda me sinto como uma criança com o oceano inteiro para descobrir. Um cientista disse isso. Quanto mais um leigo. Então tem muita coisa que foge da nossa compreensão. Não entendo. Mas aí, se você começa a falar com alguns sobre isso daí, você vai plantar o que na cabeça dele? Dúvida. E isso foi por isso que eu pedi desculpa. Foi por isso que eu pedi desculpa. E foi por isso que eu prometi. Ele vai começar a questionar na ignorância humana dele. Entendo. Isso vai fazer o que na fé dele? Pode abalar ele. Pode abalar, muito ele. E quem começou a ficar com dúvida? Quem foi a primeira pessoa a ficar com dúvida? E quem semeou a dúvida? Quem semeou a dúvida eu sei. Agora, começar a ficar com dúvida eu não compreendo dessa forma. Mas eu acho que quem semeou a dúvida foi Satanás. Não, foi você. Ah, sim. Tá. Agora entendi. Eu entendi. Mas. Foi irmão, olha só, olha aí Colossenses 2:8. Licença. O celular porcaria. Aí. 2:8, irmão? Isso. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofia e vão engano, que são baseados em tradições humanas, nas coisas elementares do mundo, e não em Cristo. Colossenses 2:8. É 2:8? Você está certo. Tá certo. Você sabe o que é filosofia, irmão? Sei. O que é? É coisas não comprovadas vindo da cabeça da pessoa ou teorias estudadas sem comprovações. E é isso que eu achei na gravidade. A palavra grega filosofia significa literalmente amor à sabedoria. No uso moderno, o termo se relaciona com os empenhos humanos de compreender e interpretar por raciocínio e especulação a totalidade da experiência humana, inclusive as causas e os princípios subjacentes à realidade. Entendo. Geralmente a ciência ela se baseia numa filosofia, numa ideia humana de um grupo, como o irmão citou. Tem aquele grupo que pensa assim, tem aquele grupo que pensa assim, tem aquele que estudou assim, tem aquele que estudou assim. Algo humano. Entendo. Teorias. Sim. Filosofias. Sim. Para confundir a mente daqueles que querem seguir a Cristo. Entendo. Quem quer seguir a Cristo, primeiro, faz como Cristo. Tem profundo respeito pela palavra de Deus. Esse profundo respeito é independente do que a ciência diz. Por exemplo, Jeová disse, abstenha-se de sangue. Até então, poucos anos, a ciência achava que esse testemunho de Jeová era louca. E hoje a ciência comprova que esse testemunho de Jeová que a Bíblia dizia tem razão. Eu concordo. Não é? Sim. Então por que nós vamos acreditar agora num grupo de pessoas que está achando que aquela palavrinha lá não é? Só porque fez um estudo e agora eu vou deixar isso me influenciar, afetar minha relação com o próprio Jeová, eu ir buscar na fonte humana e não buscar a confiança na classe do escravo que está dizendo essa informação, porque, o irmão aceitou levar um nome.
Qual foi o nome que o irmão aceitou levar? Primeiro cristão, depois testemunho de Jeová. O que é cristão? O termo é ungido ou escolhido. Não, o que é cristão, não é Cristo. Não, eu sei, mas esse termo era usado para eles. Não, o que Mas é Cristo? seguidores de Cristo. Seguidor de Cristo. Sim, E Cristo foi a testemunha fiel de quem? de Jeová. Então ele era testemunha de quem? De Jeová. Não, Não. é uma outra coisa. Você, conversando sobre isso, Sim, isso aí vai dar munição para a pessoa fazer muitas pesquisas. fora das coisas. Fora Sim. E nem todo mundo da palavra sabe se de adaptar a Deus. outros tipos de informações. Uma Entendo. coisa, É por isso que eu te O desculpo. pessoal vai perder um tempão atrás disso aí, Em vez pra da Bíblia. conferir, Sim. para ver se o David está errado, Se tá o David certo. tá certo, e aí vai sacrificar Tempo precioso. o tempo que ele pode estudar a palavra de Jeová, Eu entendo. as publicações do escravo que Jeová usa, e fazer a obra mais importante. Entendi. E outra coisa, com convicção, acreditando naquilo que fala. Sim. E nós temos que falar, né? E se de repente tem uma dúvida na minha cabeça, eu já vou começar a pregar com convicção. Né? Posso falar, irmão, um minutinho? E isso daí, o irmão já, como o irmão disse, desde lá da comissão, lá anteriormente, né? E até aqui a gente está observando que o irmão, como o irmão disse, pediu desculpa, né? Sim. Perdão, na verdade. Mas o fato, meu irmão, não é só isso não, viu? Qual é então, irmão? Porque o fato não é tanto o irmão chegar e falar assim, olha, eu pedi desculpa, mas sair daqui pensando no mesmo jeito. Mas não penso nisso, não. Não é Não, dessa mas- forma. Eu gostaria de esclarecer se o irmão me porque é o desse um tempo. seguinte, irmão, no caso aqui disso, porque, olha, essa ideia do irmão aí pode ser apenas a ponta do iceberg. Eu gostaria de explicar, né? Sabe o que é a irmão. ponta do iceberg? O que fez o Titanic afundar? Porque ele viu a ponta do iceberg? O que fez o Titanic afundar? Foi a Não sei. parte de baixo. Sim, entendi. Então, hoje o irmão, talvez aqui, por causa do círculo, aí o irmão está lá lendo os livros, tal. E amanhã? Eu gostaria de Pode, explicar não, para o irmão. deixa eu terminar aqui, irmão. E amanhã pode ser o quê? Pode ser uma outra coisa, mais profunda. Pode ser, às vezes, um ensinamento ainda mais profundo da palavra de Deus. Porque, veja bem, irmão, aqui o irmão mandou na carta aqui de apelação para nós. Sim. O irmão escreveu assim, eu só confio em Jeová, em Jesus e em nenhum outro homem. Foi o que o irmão escreveu aqui. Plenamente não. Plenamente é difícil porque as pessoas falham. Assim como, por exemplo, pessoas fiéis, na qual chega até dar um negócio de ver como ele era fiel, como Moisés, Davi, Salomão e até mesmo Saul, que no começo era muito humilde, acabaram errando. Então a Bíblia diz isso. Maldito é o homem que confia no homem. Então plenamente não confio nos homens plenamente, eu confio em Jeová plenamente e em Jesus. Eu não queria estar expressando nada além disso. Eu gostaria de falar a respeito daquele assunto, voltando novamente. Quando o irmão falou assim que cria-se aquela coisinha, tudo para explicar uma coisa, explicar outra, na realidade é bem simples assim. Eu já sei muito a respeito da Terra esférica e eu aprendi muito a respeito também da Terra plana. E eu falei para mim mesmo que não divulgaria mais esse assunto e eu também nem queria ter falado isso porque talvez pode fazer mal para os irmãos. E eu disse para mim mesmo que não tocaria mais nesse assunto, né, para ninguém. Eu deixaria simplesmente que um dos dois lados se tornasse um fato verídico, vindo diretamente de Jeová. Assim, vindo mesmo diretamente de Jeová, veridicamente. E Como o irmão gostaria que viria esse fato verídico de Jeová? irmão, Pode posso ser. expressar. Na realidade, assim, eu não conheço plenamente as coisas de Jeová. Eu lembro até de uma coisa muito interessante, que é o vídeo a respeito de Jesus, na qual Jesus senta e as pessoas falam com ele. Aí ele fala, mas como você acha que vai ser quando o Messias vir? Ele falou assim, não sei, creio que os caminhos de Jeová. Aí ele fala a respeito da segurança que ele tem em Jeová, mas não conhece o que vai vir, porque ele ainda não tinha se batizado. Né? Aquele vídeo era sobre quando ele era moleque, estava ali, né, falando com as pessoas da sinagoga, né? E é basicamente isso que eu espero, né? Porque eu não conheço diretamente a forma que Jeová vai lidar com esse tipo de situação. Então eu decidi simplesmente deixar na mão de Jeová,
Mas Jeová já está lidando, meu irmão. Então, irmão, aí que o irmão não está entendendo. O irmão só me perguntou o que se baseia sobre a Terra plana. Não, Deixa eu falar uma coisa pro irmão. Eu perguntei aí, no meio da nossa conversa, quando é que você começou a pesquisar isso daí, né? Assim. Você falou 9 meses. Sim, O que te levou a pesquisar isso? foi aquilo que eu falei pro irmão. Quando eu fui bater na casa de um irmão, de um rapaz chamado Laerte, e ele é físico e cientista. E ele colocou isso e eu não conseguia responder. Ele disse assim, a não ser que você seja terraplanista. Ele disse. Então eu passei a ler a Bíblia e procurar... Então você achou melhor você entrar nesse campo? Não, Pedro, irmão, deixa eu concluir. Para poder ter assim uma base. Não. E provar para ele, esse seu... Mas não tem prova, irmão. Não tem como provar. Provar para ele, pegar argumentos aqui bíblicos nas publicações do escravo, mostrar para ele que realmente a Terra Eu gostaria de explicar para o irmão o que aconteceu. Eu não sei se eu fui bem claro. Não existe prova. Não tem como comprovar isso. É simples assim. Eu tenho fé. Não existe prova para quê, irmão? Deixa eu explicar para o irmão. Não existe prova para quê? Para explicar isso cientificamente. Que a Terra é globo ou que a Terra é plana? Não. Aquele ponto que eu falei que me deixou com dúvida sobre isso. Sobre Josué ter falado para o sol ficar parado. Mas é isso. Calma aí. Eu fui pesquisar na biblioteca online. Tem um artigo da classe do escravo Fé Prudente que foi feita uma pergunta dos leitores sobre esse ponto, como teria acontecido. A classe do escravo, então, mencionou o seguinte, ela disse assim, olha, pode ter acontecido um desvio de luz, Jeová ele pode ter parado a terra, não sabemos como Jeová fez. E também não é do interesse de Jeová. Eu entendi. Não é do interesse de Jeová, sabe por quê? Sim. Quando você estudou a Bíblia lá no começo, eu acho que você estudou a Bíblia em ensino, não foi? Não. Foi conhecimento ou foi qual Não. que você estudou? Poderá. Para sempre. Poderá viver no Pai. Depois você não estudou mais nenhuma outra publicação? Você só estudou Poderá viver no Não, estudei todos. Então, no livro que a Bíblia realmente ensina, Sim. se você estudou todos, lá diz assim, a Bíblia não é um livro de... Sim. Eu compreendo, irmão. Agora é o seguinte, o irmão, inconscientemente ou conscientemente, está esperando que a palavra de Deus seja uma coisa que Jeová não criou para aquele propósito. Jeová ele deixou a palavra de Deus para que as pessoas acreditassem na existência dele. Conforme se nós vemos na Isaías 40, 22, depois versículos 23, 24, 26, ali ele fala que ele é o Deus Todo-Poderoso que chama cada estrela por nome. Sim. Então, peraí, cada estrela por nome. Quais são os nomes das estrelas? Quantos nomes? A Bíblia fala que Jeová, ele mede o universo com a palma da sua mão. Não, posso pedir licença? Porque eu não consegui concluir a pergunta que ele me fez. mas E aí ele me fala e eu ainda não concluí nem a resposta que eu te dei. Eu quero deixar claro o seguinte, irmão. Pode falar, irmão. O irmão não vai nos convencer. Não quero convencer. Que ele me fez uma pergunta, o que me levou a pesquisar. E aí eu não consegui concluir, só falei aquela parte. O que a gente entendeu foi uma companhia que o irmão teve, né? Que lá no começo, que o irmão encontrou uma pessoa. Não. Eu fui pregar para essa pessoa de casa em casa. Tava eu e o meu pequenininho, tá? E o que acontece? Eu fui falar. Tenta resumir só. Eu vou tentar resumir o mais rápido possível aqui. E ele falou a respeito disso e a ciência não consegue comprovar o porquê. Então ele disse: o dia que você conseguir comprovar isso, aí a Bíblia se torna verdadeira. Mas quer dizer, não quer dizer que a Bíblia não se torna verdadeira por causa que eu não vou conseguir concluir isso. Aí o que eu fiz? Eu não fui estudar o terraplanismo. Não, eu fui estudar os pontos da Bíblia que falam sobre a Terra e sobre a atmosfera, sobre a água, sobre tudo que tinha em relação à natureza. E aí eu marquei todos esses textos que eu gostaria, não vou ler, eu só vou mostrar, né, para os irmãos esses daqui, que falam a respeito desse assunto. Tá vendo aqui, irmãos? E todos eles são comprovados em prática com a Terra plana. Aí, quando eu vi isso, aí eu fui ler a respeito da Terra plana. Todos esses textos não é um texto, Isaías 40, 22. Se os irmãos pegar aqui, essa é uma das páginas. Eu tenho muitas outras páginas que eu
que eu escrevi de textos que falam a respeito da natureza. Então, meu irmão, mas o irmão, eu não sei se o irmão está conseguindo entender o ponto. O irmão está entendendo o ponto. Tudo bem, o irmão quer acreditar sim. A gente Não acredito ainda. Não é um fato para mim. Não, peraí. A gente não fala naquilo que a gente não acredita. Jesus, ele disse assim, olha, a boca fala o que está no coração. Então a gente observa o seguinte, meu irmão, que o irmão fala sobre esse assunto, abre aspas, com autoridade, é uma coisa que o irmão se aprofundou. Sim, eu me Ele disse aprofundei. assim, que é uma coisa que o irmão sentiu prazer, que o irmão gostou mesmo. Sim, eu gostei. de pesquisar. Agrada o intelecto. Isso. Não, eu gostei de ler isso daqui, assim como eu gosto de ler livro de arqueologia, livro de mas geografia. Sim, mas o irmão não está conseguindo observar o erro por detrás de tudo isso. Qual é o erro, irmão? O erro, irmão, não está deixando de dar glória à palavra de Deus. O irmão está... Você acha que não? De certa forma, não é que eu não acho que não. É que eu acho que a palavra está certa. É isso que o irmão está falando, não está entendendo. Pode falar, irmão. Vamos dizer assim, né? Por exemplo, com todos esses assuntos que você tem pesquisado aí, Sim. querendo ajudar algumas pessoas a entender, a gente sabe que se torna difícil, por exemplo, até mesmo para os irmãos, né? Mesmo que fazem pesquisas, Entendo. alguns assuntos podem complicar a vida deles. Eu entendo. Entendeu? Vamos dizer assim, os cientistas, eles tentam dar uma explicação, por exemplo, para uma pessoa que não saiba ler, mas que ela trabalhe de pedreiro, tá? Por exemplo, essa pessoa que não saiba ler, trabalha de pedreiro, ela sabe medida, tudo, ela usa um lado do cérebro. E a outra pessoa que sabe ler, escrever, tudinho, sabe também todas as medidas, ela usa um outro lado do cérebro. Sim. Então, quer dizer, por exemplo, é bom a gente saber dessas coisas, saber do que acontece. Uma pessoa, às vezes você interrompe, uma pessoa não sabe ler, não sabe escrever, mas como trabalha de pedreiro, sabe medida tudo. Entendo. Você entendeu? Entendi. Porque ela usa uma parte um lado do cérebro, o outro que sabe usa o outro lado. Tá bom isso pra gente. Agora, querer saber, mas por que isso acontece? Aí se torna muito difícil. Entendo. Abre aí no Salmo 119, 34 e 35. Salmo 119, 34 e 35. Fechou? Não, eu só perdi o rumo que o irmão falou. Salmo 119. 119. As estrofes aí 34 e 35, né? Tá. O versículo, Eu né? poderia pedir para os irmãos ler, minha cabeça está doendo muito. Já não é de agora. Né? Então, eu vou ler. Diz assim. Peraí, irmão, deixa eu chegar lá. Tudo bem. Pode ler, irmão. Todos acharam? Sim. Diz Eu já assim: achei. dá-me entendimento para que eu obedeça quem? A tua lei e guarde de todo o coração. Guia-me no caminho dos teus mandamentos, pois nele tenho prazer. Agora você imagina só se o salmista aqui estivesse buscando entendimento de muitas outras coisas. Verdade. O que aconteceria com seus irmãos de adoração? Não ia criar uma confusão? Mas ele estava pedindo para que entendesse quem? A lei. Tivesse entendimento, entender A lei. quem? A lei De Jeová. de Jeová. Sim. Que isso era o suficiente e ele poderia ajudar outras pessoas. Verdade. Agora imagine nós, no nosso caso, por exemplo, eu tenho a Bíblia na mão, de repente surge uma questão, alguém trouxe uma questão, uma interrogação, aí eu começo a buscar outras informações, aí eu começo a jogar na cabeça dos irmãos. Entendi. Você entendeu? Entendi. Começo a lançar para os irmãos. O que eu vou fazer? Posso deixar eles confusos. Eu Deixar entendi. confuso. Sim. E eles podem correr o risco de Se afastar afastar de de Jeová. Jeová. Aí a minha atitude é de ser um servo de Jeová? De querer estar obedecendo Mesmo a lei de Jeová? mesmo que fosse certo, poderia prejudicar. Poderia prejudicar, né? Sim. Então não seria uma atitude Correta. vamos dizer assim. Sim. Tá? Não é errado, vamos dizer assim, a gente ter conhecimento de alguma coisa. Não. E o cristão precisa, não é, vamos dizer assim, se limitar a alguma coisa, só isso, né? Entendi. Não, ele tem que entender alguma outra coisa, mas não usar aquilo ali para poder Prejudicar os fazer outros, parte da sua vida também, né? Não pode, conforme o irmão deixar de comer tudo, né? Sim. Por exemplo, o foco nosso é o quê? É Jeová,
as suas leis, os seus mandamentos, né? Seus princípios, né? Sim, entendi. Entendeu? Porque senão eu vou fazer com que os irmãos dispersem e não vou ajudar. Não vou trazer, né? Verdade. Perder o foco, né? Perdeu o foco, né? É Verdade. ficar com foco em viajar. Desfocado para a E ciência. a ciência tem uma falha básica, viu? Tem A um- ciência tem uma falha básica, ela é muito boa. Nós somos beneficiados de muitas maneiras pela Sim, ciência. verdade. Muitas. Mas ela tem uma Ela falha, pode tanto beneficiar como prejudicar, né? ela tem uma falha básica. Sim. Ela não leva em conta a sabedoria divina. Quer ver? Quer ver? Eu sei, Vamos até ver que não leva fé. Jó 28. Qual versículo, irmão? Jó 28. Versículo. Vamos lá. Vamos ler do 9 em diante? Quer que eu leia? Por favor, Quer que irmão. eu leia? As mãos do homem, aí está falando de geologia, né? Sim. Golpeiam o rochedo, ele revira a base das montanhas, faz galerias de água na rocha, seus olhos veem toda coisa preciosa, ele bloqueia as nascentes dos rios e traz à luz o que estava escondido. A pergunta do 12. Mas a sabedoria, onde pode ser achada? Olha a pergunta seguinte: onde está a fonte do entendimento? Aí, se você continuar lendo, vamos para o final já? Tá. Aí, vamos ler o 28. 28? Não. Diz assim: disse então ao homem: veja, o temor de Jeová, isso é sabedoria. Essa é a falha básica da ciência. É verdade. Nega a sabedoria. Eles negam a sabedoria de Jeová. Se você se enveredar pelo caminho da ciência, você corre isso. Eu sei, é verdade. É complicado, perigoso. É por isso que eu falei, pro irmão, quando eu vi que estava causando problema, aí eu tomei providências para não ficar espalhando esse tipo de informação para os outros mais. Que foi o que eu fiz, foi o que eu falei. Até o WhatsApp eu tinha deixado de ter, e ter os irmãos. E depois eu falei assim, para mim não segurar a língua, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e entrar e sentar e pegar e ir embora até esse... sabe, até passar esse tipo de atitude minha que eu tive. E pedir desculpa para os irmãos. Por quê? Porque depois de um tempo eu percebi que realmente isso pode fazer mal, porque nem todas as pessoas admitem isso. Por exemplo, até quando a gente vai bater de casa em casa, né, se você toca, por exemplo, na Nossa Senhora, e não vai achar interessante, né? Às vezes alguns pela, se bestar até mata a gente. Você vai falar da Trindade, algumas pessoas não gostam. Então foi isso que eu raciocinei. Talvez eu falando desse assunto, para mim foi fácil entender. Não seria fácil para outro entender e poderia prejudicar. Por isso que eu pedi desculpa. Eu pedi desculpa para quem eu falei, entendeu? E pedi desculpa. Quando que o irmão fez isso? Foi assim, ó. Assim, quando? Só fala o período. Foi agora? Foi um Não, mês? Foi 2 meses? não, foi assim, ó. Eles pediram para conversar comigo e a minha esposa, ela é uma pessoa meio nervosa. E eu tinha passado mal. Eu tive uma intoxicação alimentar e eu fiquei com tremedeira, sabe? Vomitei muito e fiquei 3 dias assim. Nesse mesmo dia eu vendo verdura, sabe? E falei para os irmãos assim que podiam vir buscar a verdura porque eu não estava. Mas na realidade não foi eu, foi minha esposa. Ela escreveu: vem buscar a verdura, como se fosse eu no meu celular, porque eu não estou bem e vai estragar. Então os irmãos podem pegar que eu estou doando para todos. E nisso, o irmão via, mandaram para mim para que queriam fazer uma comissão não, conversar comigo. Mas a forma que falou não foi muito agradável. Minha esposa achou que foi meio desrespeitosa e aí ela escreveu, né, para a pessoa ter respeito, porque eu sou um homem, não é assim que se deve falar com as pessoas. Não, vamos ser claros. Calma aí. Escreveu como? Assim, entre linhas, não, porque aí não deixa a gente também assim... Só responder a primeira pergunta sobre desculpa. Aí, quando passou esse período, né, que minha cabeça começou a melhorar, porque minha cabeça virou uma bagunça, eu tomei diazepam. Eu fiquei deitada, duas irmãs veio, comprou quase tudo, meu alface, levou embora nesse dia. E eu tomei diazepam. Depois eu comecei a tomar extrato de junco, porque minha cabeça ficou perturbada, bagunçada. E eu ficava meio que assim, eu vou hoje, mas aí eu ficava, vem aqui, porque, sabe, aquele receio de falar sobre o assunto, porque a cabeça estava ruim para conversar. E eu não estava nem conversando dentro de casa.
Aí minha esposa sempre mandando dar uma volta, clarear a mente, né? E tudo mais. E nesse período, quando passou, aí eu pedi desculpa, foi esses, acho que 3 dias, aí eu pedi desculpa para todo mundo. Eu pedi desculpa em áudio, né? Para anciãos, e mandei para todos os anciãos, até de uma outra congregação, né? Porque eu tenho eles, e eu pedi desculpa para todos esses anciões. Depois eu fiz um áudio para alguns irmãos, mandei desculpa para esses irmãos. E disse, tanto faz se a terra é uma bola, se a terra é plana. Eu falei, o importante é servir Jeová, e peço desculpa. Inclusive foi para a mulher de um dos anciãos, pedi desculpa para o irmão, falei assim, me desculpa eu ter tentado colocar, e depois saí no campo e pedi desculpa de novo. Falei, me desculpa ter colocado aquilo, porque aquilo, né, para mim se tornou um estudo mais para você poder te prejudicar, e pedir desculpa para o irmão. E não é porque eu estava lendo isso que eu deveria ter feito isso para o irmão, falado com o irmão sobre esse assunto. E pedir desculpa para todos os irmãos que eu falei, e até mesmo para os que eu não falei. Mas quando? Foi o que? Quando marcou a reunião com o irmão? Não, foi 3 dias depois que eles queriam conversar comigo. 3 dias depois. Então, sim, marcou a reunião com o irmão, aí 3 dias depois o irmão pediu as desculpas. Pedi desculpa. Porque eles disseram que teria uma reunião aqui com o irmão, judicativa, é isso ou uma reunião? Não, foi só... Aí bem depois, né? Porque aí o ancião que preside na minha congregação, ele estava viajando. Nessa semana eu pedi, irmão, não vão conversar comigo? Falei com o ancião que chama Marcos. Falei várias vezes com ele, não vão conversar comigo? Ele, a gente não pode, porque ele saiu e o irmão que preside, ele estava na casa da filha dele, alguma coisa assim. Aí marcou uma primeira reunião, mas bem depois, e eu disse para o irmão, na hora, que eu falei assim, irmão, eu estava sem, eu bloqueei todos os irmãos, não só por maldade, e depois bloqueei, eu acabei com o meu WhatsApp. Aqui, isso. Para mim não vim fazer essa carga de novo. Certo. Aí o irmão fez isso, né? De não querer contatar, mas aí o irmão também, pessoalmente, também não demonstrou até o momento agora também, de que o irmão vai parar com essas coisas também. Não, né? parar sobre esse assunto eu disse, falei assim, eu vou deixar, eu falei para os irmãos, não vai deixar de falar, mas... Não, eu falei que eu ia deixar com que Jeová mostrasse a verdade, não que eu ficasse caçando. Mas então você acha que a terra plana é a verdade? Não, eu disse que Jeová vai mostrar a verdade, seja uma ou seja outra. Você vai guardar a verdade que ele vai revelar ainda sobre a terra, é isso? Não, na verdade não. O que eu disse já visto que eu estou em dúvida sobre um assunto, e eu já conheço completamente a terra esférica, e eu tinha aprendido, não aprendi tudo sobre a terra plana. E como eu vi que causou um grande problema para mim, então eu disse, então vou deixar que Jeová mostre a verdade. Entendeu? Tanto uma como a outra. Qualquer uma delas que se mostrasse ser um fato. Jeová está dizendo, a barulho da terra que nem eu estou falando para o irmão. Então, eu não estou estudando mais sobre esse assunto. Como eu disse, eu tenho minha leitura da Bíblia, eu ensino meus filhos, eu faço a minha vida para ser um cristão, tento fazer o máximo. Respeito minha esposa, respeito o próximo. Eu não fico de conversa fiada. O que eu quero dizer é o seguinte, você fez uma pesquisa profunda. Você foi a fundo na questão para poder chegar a uma conclusão clara. Não ficou tão claro assim ainda, nenhum dos dois lados. Mas vamos dizer que até o ponto que você pôde. Né? Sim, entendi. Tá bom. Você deixou de acreditar nisso então agora? Como assim? Em tudo que você pesquisou então agora? Para mim não tem, é irrelevante, só isso. Porque agora tudo que eu pesquisei, eu deixo à disposição do tempo. E quando o irmão for ensinar um estudante, Isaías 40:23 vai ensinar como? Para começar, irmão, é que geralmente eu estudo o que está no livro. Eu mostro para a pessoa que está no livro. Né? Se é isso que você acredita. Hã? Você vai mostrar para a pessoa que está no livro, é no que você acredita. Como assim? Aquilo que está no livro é o que você acredita. Tudo que for, o que eu falei, irmão, tudo que for em relação à ciência, eu fico com o pé atrás. Não, mas assim... Mas não, é porque o irmão falou assim, eu acredito. Não, mas... Eu não estou falando que eu não ensinaria o que está no livro. Porque eu dirijo estudo para as pessoas, se eu pegar um livro para dirigir estudo para a pessoa, eu vou chegar na parte e vou pular a página dela? Não vou fazer isso. Assim como eu vou pegar a Bíblia, eu não vou... eu estou lendo, vou pular o Antigo Testamento, eu vou só ler sobre Jesus. Você pode não pular, mas pode passar depressa. Não, vê lá. Eu posso aprender, porque assim, se a gente ler a Bíblia inteira, o irmão vai ver, se ler 500 vezes, vai sempre achar alguma coisa diferente. E sempre alguma coisa que te traz satisfação. Se eu fizesse isso, que no caso o irmão
talvez pense que eu poderia fazer, na realidade eu estaria ocultando de mim coisas que poderiam me beneficiar. Por exemplo, digamos que eu esteja com esses dois fatos, né, na balança, né? Eu estou lá com o estudante falando a respeito da Terra circular e alguma coisa passou despercebido para mim e isso poderia ser o fato para me deixar anular a outra por completamente. Por isso que eu disse que eu deixaria pelo tempo. Por exemplo, Mas eu não ensinaria como. Isaías 40:22. Normal. Vai falar, a Terra, ela é um círculo. Aí vamos supor que o estudante chegasse e dissesse para eu não acredito que a Terra é um círculo. Aí como você... Eu acredito que a Terra é plana. Eu acredito que a Terra é plana, eu não acredito que é um círculo. Aí como que você ensinaria? Exato. meu irmão, mas aí que tá. Você Eu você sei. ia dizer o que você está dizendo para nós? Não, Vamos esperar? O Jeová revelar? Não é dessa forma. Eu nunca vi os irmãos entrarem numa situação dessa. Seria a primeira vez. Mas nós estamos vendo aqui, ó. Não, mas aí é uma pessoa. Aí o irmão bateu na casa de uma pessoa que a pessoa falou. Mas ele não acredita. É interessante que você foi sorteado, né? Você não falou para ninguém aqui de Palmeiras. Falou para o David. Não, mas ele não falou da terra plana para mim. Eu não sei se o irmão entendeu. Mas agora ele falou a respeito da Bíblia. Não, mas veja bem, como tem você que faz estudos, irmão, tem outros que também fazem. Sim. Eu conheci lá em Tambaú o Góis Taílon que acreditava em ET. Porque ele estudou a Bíblia um bom tempo. O Júnior já acreditava piamente, porque eles cientistas provaram, porque eu vi no YouTube, a ciência comprova ele na Bíblia. Mas olha para o irmão ver, é uma coisa muito longa, né? Sairia completamente fora do rio. Não. Sim. Tem pessoas que acreditam. Entendo. E outra coisa, falando sobre isso aí, você passa o olho às vezes pela matéria, você vê que eles usam base científica. Sim, entendo. Eles pegam foto lá. Depende do que for base, né? Por exemplo, esse dia estava no Google. É furada a base deles? Depende de que livro ou que assunto. Tá vendo? Então, por exemplo, esse dia estava no Google lá que eu vi uma NASA tirar foto de um inseto lá em Marte. E aí? Tá vendo? É que eu falei, a NASA é muito comediante na realidade. Então, como por exemplo, o homem foi na Lua ou não foi? É muito comediante. Você tem razão. Ela é Inclusive, muito. alguns séries lá estão promovendo algumas teorias. Exato. Na realidade, eles não passam de pessoas que querem muito dinheiro. O homem foi na Lua ou não foi na Lua? Aí tem aqueles que defendem que foi. Se você pegar aqui, meu irmão está dizendo, as bases científicas, a prova, foi. Aí você escuta o outro, não foi. Na minha compreensão, não foi. Então, o que acontece? Sua cabeça não foi. Não. Na Lua. Não, por causa de coisas muito interessantes. Não é melhor nem tocar nesse assunto. Agora, é engraçado. Questão, meu irmão, por que nós, testemunhas de Jeová, então, temos profundo respeito na palavra de Deus? E não gastamos tempo com... Meu irmão. É por isso que as testemunhas de Jeová não ficam perdendo tempo se o homem foi na Lua, se o homem não foi na Lua, se é isso aqui. Jeová disse aqui, a Terra é um círculo ou uma esfera. Beleza, Jeová. Olha, a água faz um ciclo. Então veja bem, Abraão não tinha nem todas as provas que nós temos hoje e ele depositou fé em Jeová. Entendo. Ele não tinha visto nem a ressurreição e ele depositou fé em Jeová. Sim. Então veja bem, o que faz uma testemunha de Jeová é exercer fé na palavra de Deus, mesmo que ele não a entenda plenamente, mas ele também não desconfia dela. Não ter um conhecimento da palavra de Deus, talvez por falta de tempo, de verdade, ou por falta de madureza, é uma coisa. Agora, não dar crédito ao Criador e à sua palavra, como por exemplo, da maneira como o próprio Jeová ele escreveu, aí é outra coisa. O fundo que nós estamos aqui, que nós estamos tentando ver do irmão, no caso, é o quanto o irmão tem fé e acredita na palavra de Deus, e não aquilo que o irmão disse logo no princípio, não é credulidade, ou não usar uma expressão. Não é isso. Mas nós temos aqui a evidência. As testemunhas de Jeová,
independente do que a ciência diz, Eu entendo. independente do que a ciência prove ou não prove, Eu também acredito nisso. mas não parece. Ô louco, irmão. Eu falei que, quando o irmão perguntou assim pra mim, pra você esse texto é verdade? Eu falei que isso aqui que é. Por Tanto, exemplo, olha, irmão, por isso que eu falei que eu deixaria na mão de Jeová. Porque tanto se a Terra fosse uma bola, como se a Terra fosse a plana e circular, esse texto seria verdade. mas tá bom. Por isso que eu Tem falei. alguma coisa pra falar? Tem, irmão? Não? Então, irmão, dá licença para nós. Sim, irmão. Os irmãos também, irmão? Eu vou dar uma licença. Com licença, irmão. Nós conversamos aqui com base nas instruções, né, do FASP, com base que nós conversamos aqui, que essa comissão aqui de apelação a gente mandou um claro aí do que realmente tudo aconteceu, né? E claro, a gente toma as decisões baseado no que realmente a palavra de Deus ela diz para nós. Agradecemos muito a você por ter se expressado, ter falado, ok? Tudo aquilo que realmente você pensa, tudo aquilo que você acha. Lembra no começo que eu disse que o objetivo aqui era o quê? Era te ajudar, né? Vamos ver um versículo bíblico aí, João 17:17. Jesus Cristo ele disse algo muito importante para nós. Olha aí. Ele diz, olha, santifica-os por meio da verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus disse aqui de forma incontestável que a palavra de Deus é a verdade. Certo? Sim. Na conversa que nós vimos aqui com você, nós vimos aqui algo assim que é muito grave. Você tem, infelizmente, no momento, uma forte inclinação mesmo à apostasia. Você não tem um profundo respeito pela palavra de Deus e nem pela orientação da classe do escravo. E nós vimos também da injúria que não se aplica, não. Você não cometeu nenhum pecado de injúria, não. Viu? Mas existe aí um ponto em questão que você precisa observar. Se chama conduta insolente. É desrespeito à autoridade de Jeová. E essa autoridade também veio por meio da classe do escravo e da classe dos anciãos. Você disse na conversa para nós que você tomou uma decisão assim, né? Às vezes você chegar sem falar, sair sem falar, né? Para evitar problema, bloqueou todos os irmãos do WhatsApp, né? E a gente vê que você está tendo uma atitude já distante da própria congregação. Então, aqui a comissão de apelação observou-se o quê? Que vai se manter a sua desassociação. Viu? Os passos que você precisa tomar para voltar é mudar, parar de ler essas publicações aí. Não adianta você falar assim, não, eu vou dar uma olhadinha, porque isso fez você cair na fé. Fez você se afastar de Jeová, de ver a verdade da palavra de Jeová. Você passou a ver os anciãos como perseguidores seus e não ajudadores seus. Isso trouxe um mau resultado para você. Então, assistir as reuniões, parar de fazer isso que você está fazendo, ajudar sua esposa, ajudar seus filhos, vai ser uma forma de mostrar o arrependimento para você voltar. Certo? Entendi. Então, era isso que você viveu. Exatamente. Né? Você tem agora a oportunidade, num contexto assim bem, vou só usar uma palavra, a oportunidade é um contexto mais chato, negativo, de mostrar a sua humildade, se submeter a ordem por prática, ajudar como disse o irmão Alexandre a sua esposa, continuar vindo nas reuniões, assistindo as reuniões, junto da sua família. Aí você vai mostrar que realmente você
Respeite a Jeová. Porque Jeová espera que você faça isso. Para que você possa recuperar a sua posição de alguém que respeita ele, respeita a organização e que vai promover a paz na congregação e vai promover também o ensino verdadeiro dele. Alguém mais tem algo para falar também? O ponto em questão, por exemplo, ele no texto João 17, né? E Jesus ele tinha uma real preocupação com os discípulos em razão do mundo que eles viviam, né? O que mora muito longe de pesquisas, coisas e tal, mas chegaria um dia que os homens trabalhariam com isso, né? E Jesus então salientou que eles deveriam estar preocupados quanto aquilo que o mundo ia fornecer. O verdadeiro entendimento seria fornecido por Jeová. Por exemplo, lá naquela época tinha também o estrado que era grande. Então, os discípulos, seguidores de Cristo, teriam que recorrer a eles para ter o verdadeiro entendimento. Da mesma forma, hoje, nós temos a classe do estrado que é evidente. Quando nós queremos aumentar o entendimento, se temos dúvida concernente a alguma coisa, então essa classe realmente trabalha para nos ajudar. Então, nenhum que serve a Jeová tem que servir a Jeová primeiro. Tem que continuar fazendo pesquisa, mas na organização, na Bíblia, nas publicações da organização. Porque nós temos toda a informação, tudo aquilo que o extrato que ele põe para nós, tudo é feito à base de pesquisas e mais pesquisas. Não é coisa assim, viu lá uma coisa e já lançou, não. Para eles ter certeza de que aquilo realmente é verdade, são feitas muitas e muitas pesquisas. Né? Então, por isso que, por exemplo, se nós queremos ser ajudados, temos que recorrer à organização de chão. Entendeu? Se eu estiver errado concernente a alguma coisa, a organização vai me ajudar. E eu tenho que trabalhar para aceitar aquela ajuda. Entendeu? Não querer buscar mais informações para rebater aquilo que talvez eu quero defender. Né? Então, o ponto em questão é confiar na classe do Estado, buscar a sua ajuda e sua orientação. Entendeu? Entendi. Então, é só isso, né? Só perguntar, então a minha dissociação é por causa de apostasia? A inclinação é. Mas não é apostasia em si. Está perto da apostasia, sim. É a apostasia. Porque o irmão está indo de encontro com essas verdades que Jesus disse aqui. Então nós vimos aí que o irmão tem essa. Está levando ao caminho aí e está causando divisão na congregação. E causar divisão na congregação também é apostasia. Rebelião também é apostasia. Eu sempre achei assim, que apóstata era uma pessoa que odiasse a organização ou que não concordasse com alguma coisa, mas também não se expressasse então, assim, em relação ao trabalho santo para Jeová. Então eu mesmo sendo um marido fiel, sendo um bom marido, cuidando da minha família bem, dando estudo para meus filhos todos os dias, dirigindo estudos bíblicos. E antigamente, antes de me cortarem minhas horas, eu fazia quase 60 horas, mesmo assim eu sou apóstolo. Ou estou inclinado a fazer. Pelo que nós vimos aqui, o irmão é. Deixa eu dizer uma coisa para você. Desculpa. É que você está cumprindo com algumas obrigações cristãs e você acha então que. Porque eu achei que a apostasia era o inimigo de Jeová. Não tem condição de ser apóstolo. Não tem como eu ser apóstolo se eu amo tanto a Jeová. Você cumpre com algumas obrigações cristãs. Pode ser apóstolo assim. Como ele explicou, se você, por exemplo, colocar dúvida na cabeça de alguns e eles começarem a olhar com desconfiança para a organização, ou questionando, espera um pouquinho, o novo ensino aqui, através assim, do morador, do sentinela, espera um pouquinho, mas eu tenho aquela dúvida que me falou e não está batendo. Não entendo, mas mesmo eu tendo pedido desculpa ter parado, e mesmo eu tendo pedido desculpa e ter parado de falar esse assunto, parado de estudar esse assunto, mesmo assim eu vou ser dissociado por inclinação. Duas coisas nós percebemos, a inclinação para a apostasia e também a conduta insolente, que é a conduta desrespeitosa. Desrespeito para com aqueles que Jeová usa, seja na pessoa do escravo, organização de Jeová, seja na pessoa dos anciãos que são a autoridade delegada. Que vem Jesus, a organização visível, os viajantes que passam por aqui, para supervisionar, e depois os anciãos.
E a conduta insolente é a conduta desespiritual. Então nós observamos isso também. Injúria não, mas a conduta desespiritual nós percebemos. Porque no caso dos anciãos, quando você teve contato com eles, você demonstrou em certo grau, né, até certo ponto, desrespeito. Não é um momento que eles desrespeitar a pessoa nenhuma. Na realidade, eu só achei, quando eu me alterei, eu vou explicar um momento, já que eu já estou desassociado, só queria deixar claro para o irmão. O momento em que eu me alterei muito foi por causa de uma coisa. Eu não pude ir naquela reunião. Eles pediram para mim. E eu expliquei o motivo que eu fiquei mal. Então, não me avisaram que eu tinha sido repreendido. E eu preparo muito a sentinela e gosto muito de comentar. Então, fiquei sentado ali, né, um pouquinho, uma carteira atrás, onde os anciãos agora estão sentados. E quase durante um mês, levantando a mão em muitos parágrafos, né, ninguém chegou em mim e me avisou que eu tinha sido repreendido a ponto de não precisar, não poder comentar. E o que acontece? Eu via que teve vezes de ninguém ter levantado a mão. E a pessoa olhar diretamente para mim e eu com a mão levantada. E aí pulava para outro parágrafo. E várias vezes isso foi se acontecendo, e aí eu fui na casa de um ancião para conversar sobre o assunto, né, da fofoca, e conversei pessoalmente com ele. E ele não falou que eu tinha sido repreendido. E eu continuei com a mão levantada. E depois eu saí no campo com outro ancião, e ele não me falou que eu tinha sido repreendido. E eu continuei com a mão levantada. Depois fui na casa de outro ancião para pedir desculpa para ele. E continuei com a mão levantada. E eu não fui avisado. E não se fez anúncio na tribuna. E eu continuei com a mão levantada. Meus filhos me perguntando por que eu não estava comentando. E irmãos perguntando por que está difícil de eu comentar. E não foi me avisado que eu tinha sido repreendido. E foi isso que me fez ficar nervoso. O fato de eu ficar feito um idiota com a mão levantada. Sem ninguém me chamar. E sem ninguém me avisar. E teve várias oportunidades porque eu estava na reunião. E eu tenho filhos. E meus filhos me perguntaram por quê. E meus amigos me perguntaram por quê. Aqui congrega bastante membros da minha família, pessoas que me conhecem desde criança. Foi isso que me levou a ficar chateado. A agir da maneira que eu agi. Eu achei que não foi justo. Eu não sei se os irmãos acharam justo. Porque eu acho que deveria ter sido me avisado. Irmão, você foi repreendido. Você não pode comentar. E não deixar a pessoa com a mão levantada várias vezes e tendo a oportunidade de avisar ela e não ter avisado. Eu acho que isso não foi justo. Então, assim como eu acho que foi justo pedir para mim fazer em menos hora. Eu acho que isso não vem de Jeová. Assim como também acho que não foi justo ter pedido para mim não ir em família. Eu acho que isso não vem de Jeová. Eu creio que não vem, porque Jeová manda ao contrário. Jesus manda ide, portanto, pregar. E ele nem fala a quantidade de hora. Ele dá uma ordem. Mas foi um pedido para mim fazer em menos hora. Sem base de texto bíblico nenhum. Sem base de nada. Relacionado à pessoa que eu fui quando eu tinha 16 anos de idade. E ainda nem teve explicação. Então, quer dizer, se eu fiz isso, me desculpe, irmão, mas eu sou pecaminoso. Eu sou uma pessoa imperfeita. E certas coisas levam a pessoa a agir de maneiras diferentes, sim. Se fosse uma vez que acontecesse na primeira, como eu disse que aconteceu, e eu nem levei em consideração a forma que foi falado comigo, nem os argumentos, porque um cristão que dá aula de ateísmo é super esquisito, né? E eu levei até na brincadeira, falei, acho que ele entendeu mal. E eu sei que o irmão também tem dificuldade na leitura, ele trabalhou muito para estar no cargo de ancião, então não levei a sério isso na realidade. Mas depois veio se pegando no meu pé e isso me enfraqueceu. Isso me enfraqueceu, não estudar sobre assunto científico, não. Mas isso me enfraqueceu. Pegar no meu pé me enfraqueceu. Pedidos que eu não vi na Bíblia me enfraqueceu. Porque eu era muito forte e eu parei de ir no salão por 3 meses. Minha esposa não queria nem ir no salão. A gente não conseguia orar, não conseguia dirigir estudo bíblico, não conseguia ir no campo. Por quê? Porque falava, de onde vem isso? Para que isso? O que eu fiz? Parece até que tinha errado contra ele sem ver. E mesmo assim, depois de um tempo, consegui recuperar e me levantar e vir para o salão. E depois aconteceu isso, de ficar sem comentar, sem avisar para mim. Então, quer dizer, eu peço perdão para os irmãos que estão aqui atrás, já que já estou sendo desassociado. Mas eu peço para eles também não fazer isso com outra pessoa, porque talvez ele não voltaria para o salão. Ele não vai voltar.
Nem todo mundo tem a paciência que eu tive. Eu tenho certeza que a pessoa não vai voltar se for dessa maneira que ele for tratado. Principalmente se ele não der motivo. Então, se eu estou desassociado, eu peço desculpa por ter feito tudo isso, porque movi até os irmãos sair da cidade de vocês para vir para cá. Mas eu agradeço pela comissão, foi de maneira muito educada, sem nenhum deboche, nenhuma brincadeira, e eu, com muito respeito, eu agradeço. Tá, irmãos? A gente espera que você volte. Não, nunca vou abandonar, Chapéu. Certo? A disciplina no momento é difícil, mas ela produz frutos. Entendeu? Então foca, olha aqui, gente, ó. Foca no que Jeová te disse. Eu vou falar um negócio pro irmão. Eu venci o câncer junto com a ajuda de Jeová. Quase morri por causa de câncer. Quem você acha que um homem ou qualquer outra pessoa vai me derrubar? Agora, quando voltar, volte com a disposição correta de ter o respeito pela palavra de Deus, medite. A gente sabe que isso machuca. Eu não falo assim que eu sei a sua dor, não, porque eu não sei. Certo? A gente sabe que isso machuca, a gente sabe que isso dói. Mas Jeová fala que ele só disciplina a pessoa que ele ama. Quem ele não ama, ele não disciplina. Tá certo? Sim, eu só espero uma coisa, eu só espero que ninguém seja julgado por nenhuma injustiça que cometeu sem querer. Porque a gente sabe que todo mundo erra. Agora confia na justiça de Jeová. Tá certo? Tá bom. Ó, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente tem que dar tempo para Jeová ele ir acertando os nossos caminhos. Tá bom? Pode ter certeza que quanto mais a gente se achega a Jeová, ele vê a nossa humildade. A Bíblia fala, Jesus ele disse que o humilde ele enaltece, mas aquele que é soberbo ele humilha. Tá bom? Então a humildade ajuda todos nós. Tá certo? Nós também queremos te agradecer por você ter vindo até aqui, por você ter expressado, ter falado com a gente, tá ok? A gente ter te ouvido. Esperamos que com a ajuda de Jeová, o mais breve possível, possamos nos reencontrar novamente. Tá bom? Vai ser um prazer. Um abraço para você, para sua família e para os seus filhos também. Tá bom? Tá bom. Tenha um bom regresso, volte com cuidado, já é 10 horas da noite, tá? E esperamos nos ver novamente. Tá ok? Obrigado. Certo? Tá bom. Firme aí, tá? Obrigado, viu? Viu? Jogar.